Médico, para ter sucesso, tem que mostrar bolsa de marca, tem que mostrar carrão, tem que mostrar apartamento. Será que isso é mesmo verdade? Esses dias eu tava assistindo, acho que foi um vídeo que repercutiu muito no TikTok, que era justamente uma médica dermatologista falando: poxa, gente, eu acabei de me formar da residência, como é que eu vou ter tudo isso, né? Se não é a minha família que pudesse me dar algo assim, é impossível que eu construísse uma clínica gigantesca com trocentos tipos de equipamento, né? E isso parece que é uma realidade que tá cada vez pior, né? A gente vê médicos que a equipe de marketing, ou sei lá, quem orienta eles, ou até parece que essas pessoas que, né, tentam fazer essas gestões, explicam sobre marketing de conteúdo, enfim, que você precisa mostrar algo que você não é, porque se você mostrar que você é bem sucedido, obviamente que todo mundo vai querer vir. E eu acho que isso, até certo ponto, poderia acontecer, mas hoje não é mais assim. Porque a gente tá com tanta informação e tanto conteúdo que a gente não julga só a roupa, os bens que a pessoa tem, a gente julga o que ela tá falando, né? Pelo menos eu, como consumidor, e eu vejo conversando, né, com os meus clientes, enfim, com as minhas amigas, todo mundo julga muito sobre o que essa pessoa tá falando. Então, que eu vejo é quanto mais a gente se expõe, mais chances a gente tem de acertar ou de errar, dependendo da autenticidade que a gente está trazendo, né? E um ponto que eu achei muito importante dessa médica, e isso reflete muito no que eu vejo aqui no escritório, é que muitos médicos são endividados, né? A gente sai de um cenário de uma graduação muito cara, a não ser que você faça, né, uma federal, enfim, e mesmo assim, né, existe essas questões de o acesso à medicina foi muito bom, que começou a ampliar a quantidade de pessoas que podem, né, ser efetivamente médicos, mas também os financiamentos e as taxas gigantescas, isso está deixando que as pessoas, né, você sai da graduação e tem médicos que não estão entrando na residência porque precisam trabalhar para poder pagar a faculdade, e aí ficam num limbo, digamos assim, de plantão, e às vezes tem plantões que têm uma remuneração muito boa, e às vezes o médico tá conseguindo pagar a sua graduação, mas também tá começando a comprar coisas, né, e às vezes não é coisas que ele tá comprando, não é um apartamento para que ele possa morar, não, é a bolsa de luxo, é o carro financiado em 500 mil vezes, porque ele precisa mostrar para os outros que ele tá sendo bem sucedido. Isso aqui não é uma crítica de forma alguma ao médico, eu na minha classe, né, de advogados também existe muito isso, e a nossa sociedade é assim, muito de querer mostrar para os outros do que efetivamente fazer algo para si. Então isso aqui não é uma crítica a uma classe, nada disso, mas acaba que é o entorno que eu convivo, que eu posso mostrar e relatar com seriedade, né? Então, o que ocorre, né? Quando a gente começa, isso eu vejo também com os clientes que eu tenho, que o objetivo não é ser plantonista para o resto da vida. Existem, obviamente, exceções, mas o plantão é algo desgastante. Você ficar 12 horas, 24 horas dentro de um hospital atendendo, cheio de demanda, isso para um psicológico, isso não se sustenta por muito tempo, né? Você, com 40 e tantos anos, com família, com filho, você quer estar ali? Eu acho que não, né? Eu acho que não é a realidade da maioria dos médicos. E isso acaba repercutindo, e tem muitos médicos que permanecem nesse ciclo justamente porque vão contraindo dívidas, né? Ele já pode até ter pago toda a faculdade dele, mas ele começa a contrair. E aí chega um ponto que, bom, vou fazer a residência. As residências médicas, a não ser que seja um curso, né, que você tenha que pagar como uma pós-graduação, mas a residência médica que você ganha uma bolsa, a bolsa é muito pouco, né? Agora tá enquanto, eu acho que R$ 4.000, mas tem que retirar, né, o percentual dos impostos, enfim. Tem muitos locais que você não consegue nem pagar quase um aluguel, né, com esse valor. Imagina se manter, né? E às vezes o médico vai sair de uma renda que ele já tá consideravelmente boa para baixar a sua renda e ficar na residência. Obviamente que seguem médicos que daí fazem o plantão e a residência, isso é algo, né, que toma tanto tempo e traz uma carga pesada sobre isso, né? Porque não, a pessoa precisa disso. Então, o que eu quero trazer aqui não é uma questionamento, não é uma visão global do que está acontecendo, não é um estudo sociológico, obviamente. Mas é algo que eu quero trazer de que a gente não precisa se expor e criar esse ciclo pra gente de endividamento, justamente porque você não deve se sujeitar ao controle dos outros, né? Você deve pensar em você. Essa dermato, eu achei muito legal o que ela falou, assim, de tipo, poxa, eu terminei minha residência, então agora eu vou
trabalhar numa clínica, eu vou entrar no consultório de alguém que já tá, né, bem visto, eu vou começar aos pouquinhos, eu vou começar a fazer, mesmo que eu ganhe menos do que se eu tivesse, né, fazendo um super marketing, enfim, que gasta muito disso, mas eu vou ser eu mesma. Eu vou falar, e eu vejo que até nas redes sociais existe essa diferenciação entre um conteúdo muito planejado, muito bizarro, e é gente que chega de helicóptero e não sei o que, para um conteúdo mais didático, assim, um conteúdo que é a médica no consultório, ela tá ali com o jaleco dela e vai falando, obviamente que ela tem uma edição, é algo bonito, ela tá maquiada, mas ela não precisa ficar mostrando trocentas coisas, ela não precisa ficar mostrando a bolsa dela, a joia dela, sei lá o quê, né? Ela tá mostrando realmente um conteúdo dela explicando o que ela faz. E é isso que vai conectar ela com o paciente dela. Eu vejo o meu dermato, eu gosto dele, ele não fala nada. Obviamente que a clínica dele é lindíssima, ele é lindo, tudo é lindo. Mas ele fica falando sobre as questões que me interessam. Ele fica falando sobre questões de pele. Né? O objetivo que eu sigo, que eu comecei a seguir ele e fui com ele, foi porque eu comecei a confiar nele. Porque da forma como ele falava e ele explicava essas questões dermatológicas que faziam sentido pra mim, que era algo que eu tinha de receio, de questões sobre mim, então eu vi que, nossa, eu gostei. Ele não fica toda hora mostrando pra mim, ai, a minha bolsa é essa aqui, o meu carro é essa aqui. Enfim, tem gente que pode mostrar, eu sei que a gente tem um pouco de fofoqueiro também, a gente gosta de saber um pouco da vida das pessoas, né? Porque parece que a gente se sente um pouco mais íntimo, mas tudo tem que ser feito com parcimônia. Né? A gente tem que mostrar um pouco, mas só o que realmente é necessário, né? Não é algo assim que a gente faz uma exposição desnecessária para aparecer para os outros, até porque aparecer para os outros não vai te trazer paciente. Né? Esse pelo menos é o viés que eu tenho. Nas redes sociais a gente expõe o que a gente quer, considerando qual o nosso objetivo. Se o meu objetivo é atrair mais clientes, eu vou falar sobre o meu trabalho e talvez de outras questões que eu ache, né, que eu acredite ser interessantes para o meu público, mas eu não vou expor coisas que são desnecessárias para isso, né? Eu não vou expor, sei lá, alguma janta minha, eu em casa, eu arrumando as coisas, eu arrumando meu armário, né? Não faz nenhum sentido trazer isso. O que isso vai beneficiar o meu seguidor ou o meu cliente? Então, o que eu vejo assim, quando a gente consegue fazer um conteúdo que ajude o outro, né? Um conteúdo que é mais pensando no outro do que em mim, é assim que a gente vai conseguir atrair uma confiança e atrair gente que vai gostar da gente, né? Então, o que, basicamente, né, falamos de tudo isso, de endividamento, de ostentação, mas é justamente para dizer que quanto mais autêntico você for e quanto mais você efetivamente mostrar quem você é, você vai ganhar com isso, né? Até eu estava numa palestra que não faz nenhum sentido com isso, mas foi o que me veio agora. É uma frase de uma pessoa que é anônima que diz que o inferno é quando a gente se encontra com a pessoa que a gente queria ser, né? Quem a gente poderia ser. Então, isso para mim me toca bastante porque mostra que quando a gente chega, né, no final do final, a gente poderia ser uma pessoa. E se a gente não fizer o que a gente pode fazer agora para ser ela, é aí que sim é o inferno, né? Não é, não sei, um fogo gigantesco, um inferno com um diabo ali. Eu acho que não é. Eu acho que é realmente a gente chegar na realidade de quem eu poderia ter sido. E eu acredito muito que a forma como a gente se expõe nas redes ou como a gente atua na nossa própria vida, porque aqui a questão do endividamento não é só a exposição na rede social. É o que você está fazendo com o teu lado financeiro. Né? É a compra de algum bem que você não precisava, é postergar uma chance ou talvez um trabalho que você poderia ter feito agora. Então pense muito nisso, né? Porque a opinião do outro segue sendo do outro e o outro não tá nem aí para você. Né? Se o outro vai pensar que eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro, ou que eu sou um médico melhor ou pior por conta do meu terno, ou da minha mesa, ou do que for, que é da caneta que eu uso, isso fala muito mais sobre eles do que sobre você, né? E eu sinto que eu sou muito mais confiante quando eu vejo as coisas que eu consegui fazer por mim mesma, quando eu consigo entregar um projeto que deu certo, quando eu ganho uma ação, quando eu vejo que eu efetivamente prestei um serviço correto para o meu cliente, não é pela bolsa que eu comprei. Né? Então, eu acredito que o médico tem muito disso também, que a gente consegue se realizar por meio das nossas ações, pelas nossas conquistas pessoais, né? Não pela nossa forma financeira ou não, até porque a questão financeira, eu posso vir de uma família riquíssima. Então, o que eu comprei não importa, não foi mérito meu, né? Pode ter sido do meu avô, do meu bisavô.
E isso, obviamente, que nos auxilia muito. Não quero dizer que dinheiro não é importante, justamente porque o meu trabalho é sobre dinheiro, mas existe muito mais do que o dinheiro, né? O dinheiro é só um meio, que obviamente a gente quer acumular cada vez mais, mas a pessoa, né, o interno é o mais importante. E isso, quando a gente faz as análises, né, tributárias, faz planejamento tributário, eu acho muito legal, porque tem muitos clientes que acabam ficando com um pouco de vergonha, porque eles têm que mostrar o que está acontecendo, eles têm que mostrar, existe um parcelamento disso, eu não estou conseguindo pagar o cartão de crédito por conta disso, na clínica a gente não está conseguindo comprar uns insumos porque não está vindo o paciente, porque a gente tinha comprado tal coisa. Então, às vezes, é uma questão mais pessoal de uma decisão que talvez foi feita errada, né? Então, e às vezes é muito também eu fui no congresso e daí como a doutora fulana de tal comprou, eu tive que comprar também, né? Como é que eu vou ficar atrás dela? Né? Então, isso é muito uma questão que a gente vai lidando aos poucos, mas cada vez mais que a gente tem também uma consciência sobre, ok, hoje eu posso estar assim, mas se eu quero comprar tal coisa, o que eu preciso fazer para isso? A gente começa a ter uma tomada de decisão com muito mais segurança e confiança, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe qual é a meta futura, né? Então, existe esse cenário, né, do endividamento cada vez mais da medicina, mas existe também um cenário de médicos que estão cada vez mais construindo patrimônio, estão crescendo, e essas pessoas, né, que eu quero ajudar a todo mundo se tornar. Se você concorda com esse cenário ou discorda, compartilha, verifica se as outras pessoas estão pensando da mesma forma que você. Nos segue aqui no canal, que sempre vão ter novos vídeos falando sobre várias temáticas, considerando a prática médica. Até o próximo vídeo.